A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos no ar através da TV, no canal 14 e repetidoras, das plataformas digitais e das nossas redes sociais, YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDP Live. Também pelo site www.iadpeplay.org.br. Convido você para lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Mateus, no capítulo 26, o versículo 41. Vamos juntos lermos a Palavra do Senhor. Se você não dispõe de uma Bíblia, está aparecendo aí na sua tela e você pode acompanhar conosco. Vamos juntos ler a Palavra do Senhor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Graças a Deus já estamos conosco os nossos convidados, o pastor Osiel Gomes, que coopera ali com o nosso pastor ali no Tempo Central, e também o evangelista Gesiel Fidelis. A paz do Senhor, pastor, é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Paz do Senhor, pastor Jefferson, com muita alegria, estamos nesta ocasião aqui para debatermos o assunto pertinente e agradecemos então ao nosso pastor toda essa confiança de podemos estar aqui e um abraço a todos que estão nos ouvindo e vamos então entrar no mérito daquilo que nós vamos falar hoje. Graças a Deus. O evangelista Gesiel Fidelis coordena ali a área 15, ali em Cavaleiro, né? Prazer tê-lo conosco no programa Intercessão, a paz do Senhor. Prazer é nosso, pastor Jefferson, a paz do Senhor, pai do Senhor, pastor Osiel. Louvamos a Deus por este dia, pela oportunidade que o Senhor nos dá através do nosso querido pastor presidente, né, que é participar deste programa que é tão importante, que é a importância da intercessão. E também envio saudação a todos os nossos queridos irmãos. Amém. Que maravilha, né? Então, nesse momento, nós vamos, antes de estarmos comentando sobre o tema de hoje, nós vamos iniciar com oração, pedir ao evangelista Gesiel Fidelis para estar orando ao Senhor. Oremos em nome de Jesus. Pai, te louvamos, Senhor, por este dia que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, meu Deus, de mais uma vez estarmos cooperando, Senhor, na tua obra, no teu trabalho. Pai, queremos te pedir a tua bênção, Senhor, em continuação sobre esse trabalho, Senhor, nesta manhã, de todos os ouvintes que estão também, Senhor, participando, ó Pai, deste programa tão importante. Abençoa a tua igreja, abençoa o nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, toda a sua família, todo o santo ministério da tua igreja, Senhor. Permanece conosco, meu Pai, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No programa de hoje nós falaremos sobre algo essencial à vida do intercessor, a vigilância. Poderíamos começar a entrevista perguntando biblicamente como poderíamos definir a vigilância, pastor Osiel? O termo vigilância, ele nos leva bastante à questão de estar, a pessoa estar atento, a pessoa ter cuidado, a pessoa está vigilante ao pé da letra, né? E a pessoa está sempre procurando o motivo para se defender e para interagir de forma que o assunto seja então alcançado nos seus objetivos. Evangelista Gesiel Fidelis, não é? O senhor também pode compartilhar aí com os nossos irmãos, né? Com o nosso pastor aí, Osiel, né? Amém, pastor. Vigilância é realmente o que o pastor Osiel acaba de nos informar, é estar atento, é estar de atalaia, não é? Porque a pessoa que está em vigilância, ele tem a responsabilidade de preservar tanto a si próprio quanto a outras pessoas que dependem da sua função de vigilante. É interessante. É você que entrou agora, ligou agora a sua televisão, você que ligou agora o seu celular para estar conosco. Nós estamos falando hoje sobre o tema a vigilância do intercessor. E aí nós vamos estar tratando exatamente sobre este assunto tão importante que é a vigilância na vida do intercessor, né? Todos nós que somos intercessores precisamos estarmos atentos, como já foi dito aqui,
sobre esta realidade. E quando falamos de vigilância, geralmente associamos a ideia de estarmos alertas, não é? Como foi falado já. Qual a importância do intercessor vigiar, evangelista Gesiel? Pastor e queridos irmãos que estão nos assistindo, a importância do intercessor estar vigilante é porque o intercessor ele não pode perder o seu alvo, o seu objetivo. O intercessor é aquele que intercede, que ora por outrem. Então, ele deve estar vigilante para que aquilo que seja algo externo ou talvez interno venha tirá-lo da posição de intercessor. Porque tem vidas que dependem da sua oração. Pessoas que serão curadas, pessoas que receberão bênçãos, vitórias da parte de Deus por causa da sua oração. E, é claro, o mundo espiritual, ele sabe que alguém vai receber vitória por causa da oração daquele intercessor. E tudo que o mundo espiritual, do reino das trevas, puder fazer para tirar aquele intercessor da sua posição, certamente fará. Mas se ele estiver vigilante, ele vai permanecer no seu alvo, no seu objetivo, que é intercedendo. O intercessor, ele, como você falou, realmente ele é aquela pessoa que Deus colocou, ou chamou, vamos assim dizer, né? É aquela pessoa que está dentro da vontade de Deus para interceder a favor de outrem, não é? São pessoas que lutam, que guerreiam ao lado do Senhor, não é? Isso. São pessoas que se doam, que se entregam ao Senhor, e Deus, ele age através da intercessão, age através da oração. Então esse intercessor, ele se constitui assim um ponto importante para Deus e é um obstáculo para as hostes infernais da maldade, né? Porque através do intercessor, Deus concede vitória, Deus dá livramentos, Deus dá livramentos, né? Deus concede ânimo, Deus renova, Deus restabelece, Deus cura através da oração, porque a oração, nós somos motivados pelo próprio Senhor Jesus a orar. Ele diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, batei, e abrir-se-vos-á. Ele diz assim: até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. E a gente sabe que o intercessor é aquele que realmente se coloca entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. E ele é uma peça fundamental no reino de Deus. E a gente sabe que o adversário, o pastor Osiel, ele vai lutar de forma constante para realmente fazer com que este intercessor ele saia da sua posição, né? Ele saia do lugar de atalaia, ele perca o ânimo, ele desanime, ele passe por momentos de grande aflição na sua vida. Então esse intercessor, ele sofre muitos embates, né? A gente percebe esta guerra travada na vida do intercessor e assim, então ele precisa, né, pastor, estar atento, né? E complementando essa conceituação inicial, nós temos que fatalmente atrelar o intercessor e a vigilância ao conhecimento da causa a que se está querendo chegar ao objetivo. Porque o profeta Osés, ele dá esse aviso lá em Osés, no capítulo 4, versículo 6, que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Se eu tenho o conhecimento, eu fico vigilante. Mas se eu fico desconhecendo, não procuro estar a par de toda a questão que está envolvendo o assunto, eu fico então sem o devido cuidado que é necessário para que haja a vigilância plena. Inclusive, lá em Provérbios, há o aviso também que nos diz que o avisado conhecimento vê o mal e esconde-se, se livra. Ou seja, há uma junção fatalmente da intercessão, vigilância e conhecimento. Eu preciso estar alerta
procurando conhecer aquilo que eu estou querendo estar vigilante. Interessante, essa palavra que o pastor citou, pastor, conhecimento, né? Conhecimento. Porque uma observação, pastor, o profeta Daniel, quando ele foi interceder pelo povo de Israel, o povo de Judá, né, no cativeiro, ele começa a interceder tendo conhecimento de que o cativeiro duraria 70 anos, não é? E aí ele começa a interceder porque ele conhecia a Bíblia, ele conhecia as profecias do profeta Jeremias. E aí, quando ele vai orar, ele usa a própria palavra de Deus em benefício do povo de Deus. E esse conhecimento também de que nós estamos numa batalha espiritual é importante. A gente vê Paulo falando lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é? Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, não é? A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, o intercessor que tem o conhecimento, ele já se prepara porque ele sabe que a qualquer momento ele pode sofrer um ataque. A Bíblia fala de astutas ciladas do diabo. Então, o diabo, nosso adversário, Pedro disse que ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, o intercessor ele tem que ter essa vigilância, porque a qualquer momento o intercessor ele pode ser surpreendido com um ataque. Mas não é nem a qualquer momento, é todo momento. É todo momento, situação, né? No meu conceito, no meu entender, é todo momento. E com esse conhecimento de que lutamos contra as hostes espirituais da maldade, você já fica, ou a pessoa, o intercessor, já fica justamente atento, vigilante, de que é o tempo todo. O apóstolo Paulo também nos adverte, né, quando diz que há uma luta constante entre carne e espírito. Isso. Essa batalha constante contra as hostes infernais, ela deixa então a pessoa atenta. É aí onde se confirma a ideia do conhecimento. Se você tem o conhecimento, você já se prepara, já fica mais vigilante ainda, mais atento ainda, para que possa combater aquilo que possa lhe trazer qualquer prejuízo. É interessante, o intercessor é alguém que realmente deve estar atento, porque ele é, como disse, uma peça fundamental no reino de Deus, né? Deus se utiliza muito através do intercessor. Deus ele opera milagres, ele responde às orações, como já falamos, e o adversário sabe que o intercessor ele é um obstáculo, e o que ele puder fazer para tirar o intercessor da sua posição, no caso o atalaia, porque o atalaia ele avisa. O atalaia é aquele que vê o mal e avisa, ele recebe uma revelação de Deus através da oração e comunica o perigo, como no caso do profeta Eliseu, né? Sim, pastor. Quando o rei da Síria, ele tentava colocar uma emboscada para pegar o povo de Israel, aí o Senhor avisava ao atalaia, ao intercessor Eliseu, e Eliseu ia e comunicava ao rei de Israel, e o rei de Israel não ia, porque já tinha uma emboscada ali. Ele era divertido, para não passar por determinado caminho. Isso. E observe que quando, é interessante isso aí, esse fato, porque me lembrei agora, porque quando o rei da Síria, ele diz: tem entre vós alguém aqui está... Tem um traidor. Conspirando aqui contra nós, tem um traidor entre nós. Aí alguém disse assim: não tem nenhum traidor não, rei. É que lá em Israel tem um profeta, tem um intercessor, né? Lá em Israel tem um profeta, e tudo quanto o rei programa na sua cama de dormir, planeja, Deus vai revelar a ele. Aí ele vai e conta para o rei. Aí o rei diz: então vamos pegar ele, vamos buscar ele, vamos tirar esse camarada de ação, porque esse camarada aí é um empecilho para nós. E realmente foram buscar o profeta Eliseu, mas deram mal, né? Porque Deus deu a vitória ao profeta. Isso. Mas a gente vê aí o intento do rei. Ele diz assim: vamos em busca de Eliseu, vamos tirar o intercessor de lá, porque o intercessor ele está não apenas clamando a Deus pelo povo, mas ele também é alguém que está de atalaia, avisando, para avisar o perigo. Ele avisava porque Deus fazia com que ele tomasse conhecimento prévio. O conhecimento, é aí onde entra a palavra conhecimento. Conhecimento prévio, porque
enquanto o rei da Síria estava arquitetando, né, planejando lá a sua estratégia de guerra, Deus estava avisando ao intercessor. O intercessor é aquele homem que tem uma intimidade muito grande com Deus, não é? Ao ponto de Deus revelar, que está escrito na palavra do Senhor que Deus não fará nada sem que antes avise aos seus escolhidos, aquele que o teme. Que coisa interessante, né, pastor? E essa questão de Eliseu, na minha conjectura, mais na frente a gente vai voltar, que tem uma pergunta que vai ser feita, que vai entrar nesse assunto. Vai entrar novamente. Pois bem, que coisa importante. Veja como é importante o intercessor e como o adversário ele tenta tirar o intercessor da sua posição, como aconteceu com o rei da Síria, que tentou atrapalhar o profeta Eliseu. O senhor falou uma coisa interessante, evangelista Gesiel, é que o intercessor é alguém que tem uma intimidade com Deus. E exatamente o intercessor tem que estar vigilante para que esta intimidade com Deus ela não seja obstruída. É verdade. Ela não seja destruída. Porque se o intercessor ele perde essa intimidade, ele pode... ele perdeu o contato. E perdendo o contato, ele perde e ele sai da sua posição e a porta fica aberta para que o inimigo possa entrar e cirandar na vida das pessoas, né? Assim como intercessores precisamos estar sempre alertas e vigilantes, necessitamos saber também onde vigiar. Sim, senhor. Né? Claro, nós temos que saber onde vigiar. Pastor Osiel, em quais áreas da vida o intercessor ele precisa estar alerta? Nós cremos que temos diversas, algumas que predominam com maior intensidade, porque há um sentido, os órgãos de sentido nosso, ele nos despertam muita atenção, principalmente o olho, a visão, a boca, e nós complementaríamos, não como órgão de sentido, né, como o coração. Por que o olho? Observamos que lá no início, na criação, quando Deus proibiu que fosse comido o fruto da árvore, a Bíblia nos diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, que Eva, a gente pode observar aqui exatamente, né, como é que é dito para que não fujamos da questão inicial. É dito assim: e vendo a mulher, não é que estejamos malhando a mulher, né? Aconteceu, que é o fato escrito, registrado. Né? E vendo a mulher, visão, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Mas tudo começou com vendo, visão. Exato. Ou seja, é preciso que haja um cuidado com a visão, porque a partir da visão, aquilo que eu estou prendendo a minha visão é que vai me dar um posicionamento que eu possa tomar errado, possivelmente errado ou certo. Nós temos voltamos agora para a questão do Eliseu, porque quando foi cercada a cidade que estava Eliseu a mando do rei da Síria, aquele problema que tinha um traidor, etc. e tal, se observa que o servo de Eliseu, ele disse que estamos perdidos, porque a cidade está cercada e vamos perecer. Mas aí Eliseu disse: vou orar ao Pai Celeste, e orou, abre a visão dele, e ele passou a ver que havia o exército de proteção ao redor, o exército divino ao redor. Visão. Ou seja, eu preciso ter a visão de Deus para me posicionar e me ficar cada vez mais com argumentos que favoreçam
o que Deus está querendo fazer na minha vida, ou na vida do intercessor, né? É interessante essa questão, né? Porque Eva foi seduzida pela visão. Visão. E o senhor falando sobre isso aí, eu me lembrei Visão. de 1 João, capítulo 2, o versículo 15, 16, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E a concupiscência aí, concupiscência. A gente diz concupiscência, mas Concupiscência. é o vício de cada linguagem, mas é concupiscência. Essa concupiscência, ela é exatamente o desejo extravagante, né? O desejo desordenado da carne, o desejo desordenado dos olhos. Quer dizer, você viu e você foi seduzido pela visão. E essa sedução pela visão pode acontecer em todas as áreas da vida do intercessor, que ele precisa de entender que se ele for atraído por esta visão, ele tem que tirar a visão, ele tem que sair do lugar da tentação. O intercessor, ele tem que fugir do foco da tentação, porque se ele ficar ali, ele pode perder a visão espiritual. Ou seja, eu vejo que ele tem que estar vigilante. Vigilante. Tem que estar vigilante, porque se for dar qualquer brecha, vai perder totalmente o seu foco, o seu objetivo, a sua dedicação àquilo que ele está fazendo, que é a intercessão, de forma que o fortalecimento próprio dele passa fatalmente por ter que ter o conhecimento e não se enveredar, não se embaraçar com esse contexto da visão, porque o contexto que nós lemos de Eva lá no fruto é que ele é agradável, coisa agradável. E boa para dar entendimento, né? Não, tudo tendo vantagem. Mas no fim não é vantagem, que a gente lembra então a afirmação de Provérbio quando diz que há caminhos que ao homem parece direito, tudo bonitinho, lindíssimo, colorido, uma coisa do outro mundo, mas o seu fim é a morte. Ou seja, a aparência fatalmente não pode guiar a vida do intercessor. E isso é uma das áreas, né, que o pastor citou. Eu sei que existem muitas áreas, o tempo não dá para a gente discorrer toda, mas o evangelista Gesiel, fica à vontade aí para compartilhar. Pastor, corroborando com o que já disse o pastor Osiel, se o intercessor ele não ter cuidado com a sua visão, ele pode perder o objetivo, ele pode perder o alvo. Não é porque, já que ele sabe que outras vidas dependem dele, ele precisa guardar a sua visão. Mas também tem outro elemento, não é? Uma outra área que ele precisa guardar, o seu coração, por exemplo. Porque ele pode receber muito impacto. O intercessor é aquele que recebe impacto emocional. E Provérbios, capítulo 4, versículo 11, se não me for 23, melhor dizendo, diz que sobre tudo o que se deve guardar. Guarda, protege o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Então, ele deve proteger, guardar o seu coração, porque o coração do intercessor, ele pode também ser afetado por situações que venham a trazer impacto à sua vida emocional. Ele precisa guardar o seu coração. E o coração também está ligado também ao intelecto, né? É a alma, né? Ao intelecto, a emoção, né? E o intercessor realmente ele tem que estar muito preparado para isso aí, porque o intercessor ele sofre ataques que muitas vezes levam ao próprio questionamento. Sim. Ao questionamento. Por exemplo, por que eu estou sofrendo? Por acaso, o caso de Jó, por exemplo. Caso de Jó. Porque a proposta de Satanás naquele momento a Deus era que Jó era próspero e era abençoado
porque Deus o havia protegido contra os ataques. Ele disse assim, tu colocasse uma cerca de proteção em volta dele. Quer dizer, ninguém pode se aproximar dele. Né? Quer dizer, ele é o homem mais rico do Oriente, um homem abençoado, tem uma família estruturada, tem riquezas, tem saúde. Então o camarada era um homem que estava bem. Aí, só que a proposta satânica foi, toca nas riquezas dele, vê se ele não blasfema de ti. E aí, Deus permitiu. E Jó era intercessor. Intercessor, que ele intercedia pelos seus filhos. Madrugava. Né? E outra coisa, Jó tinha um zelo, era tão vigilante, ele era um intercessor tão vigilante, né, pastor? Que ele oferecia sacrifício quando seus filhos iam para alguma festa. Ele dizia assim, possa ser que meus filhos tenham blasfemado de Deus no seu coração. Ele se antecipava. Então ele se antecipava, ele oferecia sacrifício para Deus proteger os seus filhos. Ele orava para que Deus, se por acaso seus filhos viessem a pecar, ele já intercedia para que Deus perdoasse. Então o adversário foi e atentou quanto às suas finanças. Quer dizer, o adversário atingiu as 3 etapas na vida de um ser humano, né? A finança, a saúde e a família. Ele foi afetado nas 3 áreas da sua vida para que ele pudesse realmente, mas aí Jó, ele consegue adorar a Deus diante dessa situação. Porque Jó tinha convicção, pastor. Convicção. Tanto é que mais tarde ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele tinha convicção, ele tinha certeza de que o seu Redentor era a sua testemunha fiel nas alturas. Era um homem vigilante. Né? Porque o diabo queria que ele blasfemasse, pastor. Mas ele dizia assim, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja bem, e há uma questão interessante aí, que nesse argumento de que ele oferecia sacrifícios, estava no início ainda. No começo da história. Tudo bonzinho ainda. Só que já no fim, que lá em Jó 42, já no fim, a luta e as acusações, etc. tal, que vem a palavra do próprio Jó, como diz que bem sei que tudo podes, Deus, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido ou frustrado. Vai para aí. Mas aí, já no fim total, já em Jó 42 e 10, diz, já passou, a luta está passando, e lá vai, haja problema, etc, uma acusa, outra acusa, aí diz assim, e o 42 e 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Intercessão. Intercessão. E o Senhor acrescentou, aí é a consequência, né? A Jó, outro tanto, em dobro, e tudo quanto, dano possuía. A ênfase é aí. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, aí é o fim. Ele não está, já levou pau para todo lado, levou para cá, levou para lá, nas 3 áreas, que já foi citado pelo pastor Jefferson. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Intercessão. E a gente percebe aí, pastor, que uma outra área aí que a gente vê, ainda reforçando a área do coração, a gente observa que Jó, ele foi muito bombardeado nesta área, né? Porque os amigos que foram consolá-lo, quando viram aquela situação, passaram um período ali calado, só observando e querendo entender por quê, como um homem justo, um homem que andava em sua retidão e estava enfrentando uma situação dessa. Porque assim, a ideia que nós temos é que o mal, ele sobrevém sobre a vida daquele que pratica o mal. A Bíblia diz assim, aquilo que o homem semear, isto também se fará. Mas quando a situação acontece, quando a pessoa anda em justiça, fez tudo certinho, andou corretamente e de repente vem uma reviravolta, vem uma tribulação que o camarada fica pensando, onde foi que eu errei? Como Jó, ele se questiona, ele se autoanalisa, ele diz assim, rapaz, eu andei certinho, eu fiz conserto com os meus olhos, nunca coloquei os olhos numa virgem, sempre tratei meus funcionários bem, pagava corretamente, procurei fazer tudo certinho, me desviava do mal, e agora uma rebordosa dessa. E os amigos de Jó, querendo entender isso, só chegaram a uma conclusão, isso é pecado. Mas colocaram dúvida, vem para colocar dúvida, pastor. Vieram para colocar dúvida, porque Jó faz a sua autoanálise e percebe que a sua vida está pautada
dentro daquilo que um justo deve viver. Mas aí os seus amigos vêm, começam a observar, como já disse o senhor, não é? Começam a observar e começam a querer colocar dúvida no coração de Jó. Um justo não sofre isso. Você fez alguma coisa. Então, o intercessor, ele deve ter muito cuidado, porque uma das ferramentas do inimigo para travar, para parar o intercessor, é colocar dúvida. E a mágoa no coração. A mágoa, tristeza. A mágoa, né? Porque Jó poderia ter se revoltado contra os seus amigos, ter ficado irado com eles, guardado o ressentimento. Isso. E uma das coisas que o intercessor deve vigiar o seu coração é exatamente essa, para não guardar ódio, não guardar amargura, não guardar rancor no seu coração. Raiz de amargura, né? Que Hebreus, né, capítulo 12, versículo 14, me parece que fala sobre isso, né? Que o intercessor ele tem que ter realmente esse cuidado, né? Hebreus, o senhor lembrou bem, capítulo 12, e o versículo de número 14, diz o seguinte. Não, 15, é o 15. É o 15, né? Atentando diligentemente, na versão corrigida diz, tende cuidado, né? Aqui na minha versão diz assim, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Quer dizer, o intercessor ele pode guardar a raiz de amargura, um ódio, um rancor, e ele tem que vigiar exatamente isso aí para não guardar mágoa, nem rancor de alguém, porque você foi muitas vezes afligido, pode ser caluniado, o intercessor pode ser caluniado, pode ser esquecido, pode ser escanteado, pode ser criticado. Pode sofrer injustiça, não é, pastor? Sofrer injustiça de modo geral, né? E o próprio Jó sofreu essa injustiça, mas aí o pastor lembrou bem que Deus ele virou o cativeiro de Jó quando ele intercede pelos amigos. Quer dizer, certamente ele não tinha mágoa. Não tinha mágoa, ele não guardou. Porque se ele tiver mágoa, ele não pode orar. Não vai orar. E nem intercedia. Nem intercedia. Ele tinha se posicionado. Não, por esse camarada aí não ora, não. Por esse camarada. Tá certo, É verdade. É verdade? E interessante que o Senhor Jesus ensinou a gente, né, na oração dominical, né, a oração do Pai Nosso, como a gente chama. Perdoa as nossas dívidas, ou como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Né? Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Porque Jonas foi tomado por esse sentimento. Isso. Jonas, quando foi convidado, foi comissionado por Deus para ir pregar em Nínive, ele disse, não, esse povo não merece não a misericórdia de Deus. Esse povo é muito mal. Por isso que ele quis tomar uma outra direção, porque ele achava que os ninivitas não mereciam, não eram dignos da misericórdia de Deus, sabia que Deus é misericordioso. Já Jó não teve esse sentimento. Jó, ele preservou o seu coração. Então, quando chega o momento que Deus diz assim, vocês pegam os animais e levem para que o meu servo Jó interceda por vós, porque a ele, sim, eu ouvirei. Jó estava com o seu coração preparado. Pegou o sacrifício e foi orar, e foi o momento que Deus mudou o seu cativeiro, virou o seu cativeiro. E é interessante que Deus já disse isso depois que, quando no versículo que o senhor leu, pastor, o 42, me parece que quando chega no versículo 5, Jó chega a dizer assim, com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Agora, interessantíssimo. Agora. Quer dizer, a visão que Jó teve de Deus, ela ampliou. Quando Deus viu que Jó teve a visão dele, de Deus, né, ampliada, aí Jó disse, agora você pode orar pelos seus amigos, porque Jó entendeu, ou Deus fez Jó entender, que o sofrimento que ele estava passando era porque era uma permissão de Deus. Era uma permissão de Deus. Então Jó ele não consegue guardar mágoa do inimigo, dos seus amigos. Ele não guarda mágoa dos seus amigos, por isso ele fica liberado para orar. Porque se ele guarda mágoa, ele não tinha condições de orar pelos seus amigos, né? Tem um versículo aqui, achei interessante. Na oração diz assim, Mateus capítulo 6, né, versículo 9, né? Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Agora veja o versículo 14.
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E o intercessor, ele precisa vigiar o seu coração, guardar o seu coração. Né? É o que diz Provérbios, né? 4:23. Tem uma versão que é bem mais clara. Talvez seja essa versão que o senhor está, pastor, mas eu costumo usar mais de uma versão, porque termina tornando mais claro, né, aquilo que a gente tá lendo. Nessa versão aqui diz assim: sobretudo o que se deve guardar. Guardar aqui é proteger, preservar. Aí diz: guarda o teu coração, porque dele, do coração, é que procedem as saídas para a vida. O coração é algo importantíssimo que se deve ser preservado pelo intercessor. O intercessor precisa vigiar bem o seu coração, porque o inimigo quer atacar a parte emocional do intercessor para que ele perca o seu objetivo. E agora, aí, há também um complemento desse versículo de Provérbios 4:23, com o próprio Jesus falando lá em Mateus 15:19, quando diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Há uma ampliação objetiva do porquê guardar o coração. Porque do coração procedem. Ele aqui, porque ele só diz que procede saída da vida. Ele aqui, Jesus aqui, vai mais direto. Aí diz, né? Procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmios, porque tudo começa no coração. Eu só ajo em cima do que eu primeiro penso e planejo. Então, quando fala em guardar, quer dizer, fique vigilante quanto a você mesmo. Ok, isso mesmo. Você tem que vigiar o seu coração para que você não incorra nesses erros aí. Porque somos humanos, nós somos falhos, somos humanos, e o diabo sabe que nós somos falhos, nós somos humanos. E exatamente ele vai nos tentar pela velha natureza, pela nossa velha natureza. Por isso e ele sabe que pode acontecer tudo isso. Aí justamente vai atacar na área que acha que pode ter resultado para ele, né? Então o intercessor tem que estar alerta porque todo esses pecados consequentes do coração, você se der a guarida, aquilo que vem ao coração, você fatalmente vai entrar num barco furado. Vai ter problema. Vai perecer, né, pastor? Vai perecer. Então, será que é por isso que o salmista disse no Salmo 119, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, porque no momento que você for incitado a fazer, a tomar essas atitudes, aí a palavra de Deus ela vai lhe prevenir, né? Opa, cuidado. Porque o coração, pastor, vai estar completo, vai estar cheio, não tem espaço mais para esses adjetivos aí. Exato. Tem espaço para prostituição, não é? Para mentira. Não tem espaço, porque o coração já está completo. É o que Jesus disse, que quando o Espírito Santo entra em uma casa, ele limpa e adorna. Não é? Varre e adorna, coloca adorno. Se o Espírito Santo de Deus sair, se a palavra sair, então a casa fica liberada. Entretanto, fica limpa. Então, o outro morador que chegar vai colocar os seus adornos. Não é? Então, aí, o pecado, por exemplo, traz esses adornos aí, que é prostituição, lascívia, mentira. E é por essa razão que o intercessor ele deve guardar, preservar o seu coração, porque do seu coração depende toda a sua vida. Interessante. É o que diz na linguagem de hoje. Eu acho também muito importante, no contexto de Jó, desde o início até o fim, como nós citamos do início e citamos o fim também, é quando Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 6, 18, dizendo: orando em todo o tempo,
com toda oração e súplica no Espírito e, que é o tema de hoje, vigiando nisso com toda perseverança. Ele perseverou, ele não vacilou, ele não mudou o foco dele, não mudou de maneira nenhuma a sua fé. Como disse o evangelista Gesiel, eu sei que o meu Redentor vive. Isso é convicção. É convicção. Embora que, na hora em que haja a tribulação, o diabo também se aproveita para colocar sua dúvida, seu dado inflamado, mas ele manteve-se, e a pergunta seria como é que ele poderia se manter, é quando o pastor Jefferson citou, né? Escondi a tua palavra no meu coração. É a arma da palavra. É a palavra. Vem aqui também para o Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Espada já é objeto de ataque. Ataque e defesa. Ataque e defesa. E que é a palavra de Deus. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pronto, isso mesmo. É interessante. O senhor falando esse assunto aí, eu me lembrei de segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, o versículo 8, quando o apóstolo Paulo ele diz assim, 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, olha, o intercessor, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Quer dizer, o intercessor, ele passa por tudo isso, ele passa por tribulação, ele passa por angústia, ele passa por perplexidades e ele passa por perseguições. E ele diz assim, em tudo somos atribulados, angustiados, perplexos e perseguidos. Essas 4 áreas englobam um geral na vida do intercessor. Mas o apóstolo diz assim, mas não destruídos. Por que não destruídos? Porque está vigilante, está atento, né? O intercessor deve estar atento, né? E Deus é aquele que garante a sua palavra, cumpre a sua palavra na vida do intercessor. Maravilha. Ele é aquele que dá a sua instrução de acordo com a palavra, mas também garante que não vai nos deixar só. Isso. Vai estar conosco, haja o que houver. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui, pastor e pastores, porque é o seguinte, nós temos ainda alguns minutos para terminar o programa, mas eu queria abrir um parêntese aqui, porque isso aqui é muito sério. Você que está sofrendo tribulação, você que está passando por um momento de tribulação na sua vida, você foi injustiçado, você estava como Jó, que a tribulação às vezes vem sobre a vida do intercessor e você procura uma explicação e não sabe. E por muitas vezes não achar uma resposta, você pode até te desanimar de interceder. A batalha está tão grande e você procurou entender o porquê da situação e até agora não conseguiu entender. Você sabe que geralmente se colhe o que se planta, mas você não plantou, como Jó não plantou, mas a tribulação veio. Ou você está muito angustiado, a angústia está tomando conta da sua vida e você não sabe, não tem nem palavras, não sabe a quem recorrer, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe como se posicionar diante dessa tribulação, essa angústia que está tomando conta da sua vida, que lhe falta até palavras na oração. Você vai orar e as palavras não vêm. A angústia é tão grande que você não sabe nem o que dizer. E por conta disso, sua fé está sendo bombardeada e você está, às vezes, perplexo diante de situações que você nunca imaginou que alguém poderia passar, que alguém poderia sofrer. Talvez você já viu outras pessoas sofrerem, mas você nunca imaginou que poderia acontecer com você. E aconteceu. Você está perplexo, você está espantado com a situação. E você está passando por este momento aqui de desânimo. Veio o desânimo, veio querendo lhe desanimar por conta de perseguições, que você está sofrendo uma perseguição tremenda na sua casa, no seu emprego, talvez até dentro da própria igreja, você está se sentindo perseguido por alguém, por algum irmão
Paulo fala sobre falsos irmãos. Falsos irmãos. Né? Paulo sofreu isso aí entre falsos irmãos. Talvez você esteja sofrendo perseguições entre aqueles que se dizem crentes, que têm tirado o seu sono. Você tem perdido noites sem dormir, até perdeu o apetite. A perseguição é tão grande que você perdeu até a vontade de viver. E quem sabe já está se entregando, arriando as armas. Mas olha que Paulo diz assim, não destruídos. Glória a Deus. Não desanimados. Ele diz, não desanimados, não destruídos. O intercessor não pode arriar as armas. Deus conta com você. E você, como intercessor, está precisando de que alguém interceda por você. Nós vamos abrir um parênteses aqui, pastor. Pedir ao pastor Osiel para estar fazendo uma oração por este momento, por essas pessoas que estão passando por este momento de tribulação, de perplexidade, de angústia, de perseguição, que estão sofrendo essa carga pesada e não sabe como sair e não tem como, não está vendo saída. Mas nós cremos no Deus que disse, eu sou a porta. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele disse, eu sou a porta. E nós cremos que Ele é poderoso para te dar a vitória. E nós vamos abrir um parêntese aqui e quero aproveitar e rogar a vocês, que os irmãos também que estão conosco, para juntos com o pastor Osiel fazermos esta oração por estas vidas que estão passando estes momentos difíceis na caminhada. Oremos então. Altíssimo Deus, Ó Senhor em Jesus. Tua presença, elevamos nossa voz, mais uma vez, nossas vozes. Sim, meu Deus. Senhor, pedindo o Teu socorro, Sim, meu Deus. pedindo, Senhor, a Tua atuação, Senhor, a Tua chegada de socorro na vida de Teus servos, Senhor, que possam estar passando por um momento difícil. Tu nos alertasse, ó Deus, que no mundo teríamos aflições, mas Tu és o nosso socorro. Tu és aquele, Senhor, que tem todo o poder no céu e na terra. E diante, Senhor, dessa situação, desse contexto, nós pedimos a Tua providência para que o Teu nome seja glorificado nestas vidas, ó Deus, para que haja uma glorificação ao Teu nome, mediante a manifestação do Teu poder nessas vidas. Não deixas que essas vidas, Senhor, desanimem, que pereçam, Senhor, diante do contexto que estão vivendo. Mas nós te pedimos em nome de Jesus, chega com socorro, Senhor, porque nós cremos e pregamos que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E a hora da angústia é essa que está se configurando. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos certos de que socorro virá da parte do Senhor, né? Disse Mardoqueu a Esther, se você não se posicionar, nós sabemos que Deus vai mandar socorro de qualquer outra parte, mas Deus nunca deixará o seu servo sem uma resposta. Glória a Deus. Meus irmãos, a hora é rápido, passa rápido, não dá para a gente falar acabou? todas as áreas, Já. mas ainda temos. Estamos chegando ao final, mas ainda temos uma pergunta, pastor, porque realmente a hora corre rapidamente, não deu para explorar assim todas as áreas do intercessor, mas eu creio que os irmãos estão atentos, porque o Espírito Santo vai lembrando as áreas que o intercessor precisa estar atento, né? Na palavra de Deus, nós temos uma pergunta aqui, pastor, e na palavra de Deus nós observamos a grande necessidade da vigilância. O exemplo de Neemias é muito claro. Ele intercede e recebe a bênção de Deus com reconstrução de Jerusalém. Porém, o inimigo tenta destruir tudo aquilo que ele havia construído. A gente vê lá em Neemias capítulo 6, não é? Do versículo 1 até o versículo 14, a gente vê. E se esse fosse a vigilância, e digo o seguinte, e se não fosse a vigilância, ele poderia ter posto tudo a perecer. Sim. Né? Como podemos trazer o exemplo da vigilância de Neemias para a nossa vida, pastor Osiel, evangelista Gesiel? Como é que a gente pode trazer esse contexto? Porque Neemias, ele realmente venceu uma batalha tremenda, não é? Porque ele havia conquistado a resposta da parte do rei, que foi em resposta às suas orações. Sim. Ele havia passado 4 meses de jejum, pedindo a Deus uma saída, e de repente vem a bênção, chega na sua mão, e ele começa a reconstrução, mas aí agora se levantam os ataques.
E a gente vê que ele consegue se livrar dos ataques, né? É coisa interessante, né? Que lição podemos extrair daí para a nossa vida? Pastor, analisando, não é, esse contexto que Neemias ele vivenciou, a gente percebe que Neemias foi aquele homem que Deus levantou para aquele momento, para interceder pelo povo. Ele recebe uma informação de um de seus irmãos, que a cidade havia sido destruída e aqueles que estavam lá em Jerusalém estavam vivenciando momentos críticos de extrema miserabilidade. E aí, o que é que ele faz? Ele começa a orar, ele jejua, ele começa a interceder. Depois que ele ora, ele se apresenta diante do rei para levar, ele era copeiro do rei, não é? Levar o copo do rei, e naquele momento o rei vê que o seu rosto estava cheio de tristeza e pergunta a ele o que era que estava vendo, se ele não estava doente. E ele começa a dizer que havia algo que lhe estava deixando triste, que era Jerusalém no estado que estava, destruída, as portas queimadas pelo fogo. O rei disse: o que é que você me pede agora? Aí ele diz que orou ao Deus dos céus. Responde ao rei, o rei dá cartas a ele, não é, para que ele vá a Jerusalém, ou seja, ele alcança a resposta das orações, e quando ele começa a trabalhar na obra, logo se levantam os inimigos. Então, a lição que nós tiramos daí é que sempre que Deus nos ouve, porque Deus ouve as nossas orações, quero dizer ao irmão, à irmã que está nos assistindo neste momento, que não há oração que Deus não ouça. Só tem uma oração que Deus não ouve, e é a oração do ímpio, do coração perverso, do coração mau. Mas quando o homem se quebranta diante de Deus, Deus ouve a sua oração. Não é o coração quebrantado, contrito diante de Deus, Deus ouve a sua oração. Então, Neemias, ele obtém a resposta das suas orações. Não é? O rei concede a ele a ida a Jerusalém para trabalhar, reconstruir o que havia sido destruído. Mas quem está fazendo a obra de Deus, não é? Ele recebe ataques. Deus está com ele, a boa mão do Senhor estava sobre ele, ele diz isso, não é? Que tudo aquilo que estava acontecendo era porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. Entretanto, o fato de a boa mão do Senhor estar sobre nós não nos deixa imunes de sofrer ataques. É por essa razão que a gente deve vigiar. E quando Neemias começa a trabalhar, a palavra do Senhor nos diz que levantam-se Sambalate, Tobia, Gesem, e ali montam um plano para que Neemias pare o que estava fazendo. Vem aqui, rapaz, nós vamos nos aconselhar juntos. Neemias diz: não posso parar, porque estou fazendo uma grande obra. E eles insistem. Neemias, todas as vezes que responde, ele diz por qual motivo não poderia parar o que estava fazendo. E o inimigo, ele não para, pastor. O inimigo, ele é persistente. É por isso que o crente, ele deve perseverar na oração e na vigilância, porque o inimigo, ele não desiste. Porque eles planejaram tirar Neemias do seu foco ali, do trabalho que estava fazendo. Neemias diz: eu não posso parar, não vou descer. Eles queriam que Neemias fosse exatamente para pecar, porque se entrar no templo, cometiam um pecado. Esse aí foi o segundo plano dele, né? Segundo plano. Porque eles alugam homens que fossem como profetas, para dizer a Neemias: vamos entrar no templo, para ter em que acusar Neemias. Então, até nisso o intercessor tem que vigiar, porque não é todas as palavras que vêm parecendo ser palavras de Deus que são palavras de Deus. Provar os espíritos, eles são de Deus, né? Tá. Exatamente, pastor. Porque tem gente que desiste da sua caminhada, desiste até da sua igreja, pastor, porque ouviu uma suposta profecia. Isso é um perigo, né? Isso porque aquele profeta novo que foi profetizar contra o altar. O altar, sim. Né? Ele foi profetizar contra o altar e se deu mal, né? Porque Deus havia dado a palavra a ele e depois vem um outro camarada aí, profeta velho. Profeta velho. E desconstrói tudo aquilo que Deus havia falado lá atrás. E aí o prejuízo foi fatal. Acabou morrendo. Interessante. Agora, eu acho que concluímos que Neemias
é um ótimo exemplo, um excelente exemplo de alguém vigilante, porque ele não se deixou perder do seu objetivo de maneira nenhuma. Eu acho espetacular quando ele diz: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Ele manteve-se na sua perseverança e não se deixou estar... Pastor, uma observação, fora do seu objetivo de jeito nenhum. Uma observação que eu faço, pastor, é que Neemias, ele diz: não poderei descer. Porque o intercessor, ele está em um patamar mais alto. Não é? E o inimigo quer que a gente desça ao nível dele. Exatamente. Não é? O intercessor, a guerra dele é no âmbito espiritual. Não é contra a carne, como já foi citado aqui. Não é contra a carne, não é contra a sangue que havemos de lutar. É contra os espíritos que atuam nas regiões, não é, espirituais da maldade. Então, o inimigo, ele queria que Neemias descesse. Aí Neemias diz: não posso descer, estou ocupado, estou fazendo uma grande obra e não vou descer. E é interessante que Deus, já estamos chegando ao final, só faltam 2 minutos. Eu queria que a produção me desse mais um pouquinho, mas não dá. Mas é o seguinte, a gente percebe aí que quando você recebe a bênção, o adversário vem exatamente para roubar a bênção, para que a bênção não se concretize. Né? Porque a ideia de Neemias, ele recebeu uma grande vitória em resposta ao período de jejum, de intercessão que ele passou, como o senhor citou bem, o rei ter dado a ele cartas e liberdade para ele e materiais. E liberdade e materiais para ele reconstruir o templo. E aí vem o inimigo querendo destruir para que aquele projeto não fosse concretizado. Só que aquilo ali era a resposta de oração. Mas o intercessor precisava estar vigilante. Precisava estar vigilante. Porque o adversário veio exatamente para que o projeto não se concretizasse. Mas Neemias, ele estava atento e a resposta de Deus veio sobre a vida dele e ele conseguiu concretizar os seus objetivos. Meus queridos irmãos, nós chegamos assim ao final do nosso programa. Vemos que esse assunto é um assunto muito vasto, é a vigilância do intercessor, mas eu creio que pelo menos o que foi tratado aqui nesta tarde já serve para que os irmãos, nós também estejamos atentos com aquilo que Deus já nos concedeu. Você que já recebeu a bênção de Deus, deve estar muito vigilante para não perder aquilo que Deus lhe concedeu, através da oração, de jejum, com lágrimas. Fique atento, vigilante, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor, buscando uma oportunidade para que a bênção que Deus lhe deu com tanto sacrifício seja perdida. E você que está ainda em busca da bênção, deve estar muito vigilante para não deixar o seu coração esmorecer e nem tomar caminhos que venha de encontro à vontade de Deus, não é? Porque se o intercessor ele peca, a sua oração fica interrompida. O Salmo 66, o versículo 18 diz isso, né? Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. E exatamente este é o alvo do adversário, é que nós venhamos a pecar contra o Senhor para que as nossas orações sejam interrompidas. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos. É uma pena, o tempo passou tão rápido. E os companheiros aqui estão munidos aí de tantos argumentos para tratar neste assunto dessa tarde, mas passou muito rápido hoje, muito rápido mesmo. E nós queremos agradecer, pastor Osiel, por o senhor ter atendido assim o convite do nosso pastor para estarmos juntos aqui tratando deste assunto tão importante, a vigilância do intercessor. Se o senhor quiser deixar as suas considerações finais. Não, o que nós podemos falar é que o assunto realmente teria bem mais abrangência, mais argumentos, mas naquilo que nós conseguimos basear na própria palavra, ela já nos dá uma boa ideia do que é a vigilância. E que Deus possa então ajudar todos nós, que possamos estar vigilantes como intercessores. Nós agradecemos então ao nosso pastor e a todos que nos assistiram nesse momento e quem sabe na próxima oportunidade a gente volta
com esse assunto ou com outro, né? Amém. Graças a Deus, né? Pastor Gesiel, para nós é uma alegria tê-lo conosco no programa. Fique com a vontade para trazer as suas considerações finais. Amém, pastor. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, né, pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer ao nosso amado pastor presidente, né, que nos facultou essa oportunidade, agradecer ao senhor, ao pastor Osiel, por estarmos juntos nesse ambiente tão espiritual, tão bom, não é? E dizer ao irmão, concluindo o que disse o pastor Jefferson, não é? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquilo que você conquistou por meio de lágrima, de oração e de sacrifício, preserva, guarda o que tens. Amém. Que maravilha, né? Fica com essa palavra, não abra mão daquilo que Deus lhe deu, né? Amém. Que maravilha. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Oremos então. Pai bendito, te Pai agradecemos, querido, te louvamos, Senhor, pela realização de mais um programa Intercessão. Recebe a nossa gratidão, Senhor, por podermos comentar sobre este assunto tão importante para a nossa vida como intercessores que somos. Pois tu sabes, meu Deus, que nós não podemos abandonar de forma alguma o nosso posto e precisamos permanecer vigilantes, atentos, para que continuemos tendo este acesso de liberdade à Tua presença, esta ousadia para entrar na Tua presença, Senhor. Continua nos guardando, nos ajudando, nos fortalecendo, abençoando o nosso pastor presidente e os demais companheiros que estão conosco, o pastor Osiel, o evangelista Gesiel. Nós te agradecemos pela vida dos Teus servos que nos honraram, Senhor, com a Sua presença nesta tarde. Pedimos a Tua bênção por aqueles que estão sofrendo dificuldades, aqueles que estão fazendo seus pedidos de oração agora pelas redes sociais. Estende Tuas mãos, Senhor, para dar vitória aos nossos irmãos em qualquer área das suas vidas onde eles estão sofrendo. Que o Teu poder venha sobre eles e conceda-lhes a vitória que eles precisam. Rogamos a Tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos pedir ao pastor Osiel para nos abençoar com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém.